O Mercedes preto deslizou pela ponte da Arrábida como se fosse dono da estrada. No banco de trás, Ricardo Vasconcelos mantinha o olhar fixo na paisagem, sem realmente a ver. 15 anos longe do porto não tinham apagado a sensação de estranheza ao regressar. O Douro estendia-se lá embaixo, com reflexos dourados do entardecer, e os barcos rabelos alinhados à margem lembravam-lhe postais turísticos que nunca deixaram de circular pelo mundo. O carro subiu em direção ao bairro de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, até chegar ao imponente The Yachtman Hotel. A fachada branca, os jardins cuidados e o silêncio elegante do local contrastavam com a agitação da cidade lá embaixo. Quando o motorista abriu a porta, Ricardo inspirou fundo. O ar tinha o cheiro do rio, misturado com o de vinhos envelhecidos que vinham das caves vizinhas. O hall do hotel exalava sofisticação discreta. Tapetes espessos, paredes decoradas com obras de arte contemporânea, o som suave de um piano ao fundo. Recepcionistas sorridentes cumprimentaram-no pelo nome. Estavam preparados para receber não apenas um hóspede, mas um investidor conhecido no setor imobiliário internacional. No elevador panorâmico, enquanto subia até a suíte reservada, Ricardo observou a vista através do vidro. Porto estendia-se diante dele, a sé imponente, as casas coloridas da ribeira, a silhueta inconfundível da Ponte Luís I. Tudo parecia intacto, como se o tempo tivesse parado, mas dentro dele nada permanecia igual. Quando entrou na suíte, foi recebido por um espaço amplo, decorado em tons claros. As janelas davam para o Douro, e a cidade parecia um cenário de teatro iluminado pelas últimas luzes do dia. Sobre a mesa, um vinho do Porto aguardava, cortesia da gerência. Ricardo abriu a garrafa e serviu-se de um copo. O líquido escuro refletia a sua imagem distorcida. Bebeu lentamente, como se procurasse coragem no sabor doce e amargo. Era um homem de 46 anos, terno italiano impecável, relógio suíço no pulso, telemóvel sempre a vibrar com mensagens de advogados e sócios em Miami. Tinha tudo o que sonhara: fortuna, poder, respeito. Mas naquele momento, ao olhar para o rio, sentiu uma ausência que nada preenchia. O Porto não era apenas a cidade da sua infância. Era também o lugar onde deixara para trás a única mulher que realmente amara. Helena. O nome ecoou-lhe na mente, tão nítido quanto a melodia de um fado distante. A noite caiu lentamente sobre Porto, e as primeiras luzes acenderam-se como constelações terrestres. Da varanda ampla da sua suíte no The Yachtman Hotel, Ricardo apoiou as mãos no parapeito e deixou que o vento frio do Douro lhe tocasse o rosto. O murmúrio da cidade misturava-se ao longe com o som de guitarras vindas da ribeira, ecoando pelas ruelas estreitas. Ele conhecia aquela sinfonia. O tilintar dos copos nas tascas, as vozes entrecortadas pelos elétricos que passavam na baixa, os passos apressados de quem descia a escadaria dos guindais. Tudo estava igual, mas dentro dele tudo tinha mudado. Acendeu um charuto cubano, hábito adquirido em Miami, e viu a ponta incandescente refletir-se nos vidros da janela. Soprou a fumaça devagar, como se tentasse desenhar as lembranças que ainda o assombravam. Recordava-se bem da última noite em que vira Helena. Um acidente, diziam todos. Uma curva mal calculada, pneus a chiar e o carro destruído numa ravina perto de Amarante. Ela desaparecera sem deixar rasto. Durante anos acreditara que estava morta. Chorara, depois endurecera,
e finalmente enterrara o passado sob pilhas de contratos milionários. Mas o coração nunca o enganara. Sempre houvera uma pergunta sem resposta, uma sombra atrás de cada conquista. Agora regressava ao porto não apenas para negociar terrenos junto ao Douro. Havia rumores, sussurros que chegavam aos seus ouvidos por vias inesperadas. Alguém afirmara tê-la visto. Helena. A ideia parecia absurda, mas era mais forte que qualquer lógica. Ricardo pousou o charuto no cinzeiro de cristal e pegou no telemóvel. A tela iluminou-lhe o rosto cansado. Mensagens acumulavam-se, reuniões agendadas, convites de investidores, notificações de redes sociais. Mas não era isso que procurava. Deslizou os dedos até a fotografia guardada no fundo da galeria. Helena, sorridente, ao lado dele, num verão esquecido. Os olhos dela eram como o Douro ao entardecer, profundos e imprevisíveis. Sempre acreditara que neles podia ler o futuro. Um nó apertou-lhe a garganta. Engoliu em seco e serviu-se de mais um copo de vinho do Porto. O líquido doce queimou-lhe o peito. Não viera apenas para negócios. Estava ali para confrontar fantasmas. Ao longe, a ponte Luís Pneu iluminava-se de dourado, como se fosse a entrada para outro mundo. Ricardo não conseguia afastar a sensação de que, ao atravessar aquela ponte nos dias seguintes, algo dentro dele mudaria para sempre e, no fundo, era exatamente isso que o assustava. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do nascer do sol. Acordara várias vezes durante a noite, interrompido por sonhos confusos, onde a imagem de Helena se misturava com rostos sem nome. Sentado na cama ampla do The Yatman Hotel, passou a mão pelo rosto e decidiu começar o dia. Tomou o pequeno almoço na varanda. Café forte, sumo de laranja fresco e pão de centeio ainda quente, servido com manteiga cremosa e compotas caseiras. Olhou a cidade acordar lentamente, com o Douro refletindo tons alaranjados. Era um porto diferente daquele que deixara 15 anos antes, mais moderno, mais global, mas ainda carregado de memórias. Passou a manhã em reuniões discretas com advogados e arquitetos. O projeto imobiliário em Gaia exigia atenção, mas Ricardo mal conseguia concentrar-se. A cada documento assinado, a cada apresentação técnica, a mente desviava-se sempre para a mesma imagem. Helena, viva, escondida em algum lugar. À tarde, um alfaiate trouxe-lhe o smoking escolhido, especialmente para o evento de gala na Casa da Música. O tecido negro cortado à medida assentava-lhe com precisão quase cirúrgica. O nó da gravata borboleta foi ajustado com calma, e o brilho discreto dos botões de punho em ouro refletia a sua posição no mundo. Quando o relógio Rolex no pulso marcou 19h45, desceu para o átrio. O motorista já o aguardava junto ao Mercedes, motor a ronronar suavemente. O percurso até a rotunda da Boa Vista levou apenas alguns minutos, mas cada semáforo parecia arrastar-se em câmara lenta. Ricardo observava pela janela os cafés iluminados, os jovens que caminhavam apressados, os turistas que fotografavam cada esquina. Finalmente, o carro parou diante da Casa da Música, ícone moderno de linhas geométricas, imponente sob as luzes da noite. Uma fila de convidados avançava pela escadaria, vestidos de gala, envoltos em perfumes caros e murmúrios de expectativa. Ricardo saiu do carro com a postura firme de quem estava habituado a ser observado. Cumprimentou discretamente alguns conhecidos, mas não se demorou. O seu olhar percorria o átrio imenso, como se procurasse alguém
antes mesmo de saber quem encontraria. O interior brilhava em mármore claro, reflexos metálicos e candeeiros suspensos. Uma orquestra afinava discretamente ao fundo, preparando-se para a noite de concertos. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Ricardo aceitou uma flute de champanhe, mas não a levou aos lábios. O coração batia-lhe mais depressa do que gostaria de admitir. Era apenas uma noite de negócios, dissera a si mesmo. Uma oportunidade de reforçar a sua presença em Portugal, nada mais. Mas por baixo do verniz de confiança, havia uma inquietação que não conseguia controlar e, sem saber, estava prestes a confrontar o fantasma que o perseguira durante 15 anos. O átrio principal da Casa da Música estava repleto de vozes, risos e tilintar de copos. Ricardo avançava devagar entre os convidados, cumprimentando discretamente empresários, políticos locais e jornalistas. O ambiente cheirava a perfume caro, a couro novo dos sofás modernos e a expectativa de uma noite que misturava cultura e negócios. A orquestra afinava no palco principal. O som distante dos violinos trazia uma melodia inquietante, quase premonitória. Ricardo sentiu o peso da sua presença, não apenas como milionário regressado, mas como homem à procura de algo que não conseguia nomear. Os flashes das câmaras capturavam-lhe o rosto sério, mas o seu olhar estava em constante movimento, como se buscasse entre a multidão uma silhueta perdida. Aceitou outro copo de champanhe de um garçom e encostou-se a uma das colunas de mármore. Observava os detalhes. O vestido vermelho cintilante de uma socialite, o brilho das joias sob as luzes, a pressa com que jovens assistentes percorriam a sala segurando tablets. Tudo parecia parte de um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Mas, de repente, algo quebrou a harmonia. Na escadaria lateral, uma mulher surgiu. Vestia-se de forma simples, nada que chamasse atenção entre a ostentação ao redor. Mas para Ricardo, o tempo parou. Helena. O coração dele bateu como se tivesse sido atingido. Reconheceu-lhe o porte elegante, os cabelos soltos em ondas escuras, a forma como caminhava com serenidade. 15 anos não a tinham apagado. Pelo contrário, haviam-lhe dado uma maturidade que a tornava ainda mais magnética. Atrás dela vinha um rapaz. Não teria mais de 14 anos. Os olhos cinzentos intensos refletiam luz como metal polido. Ricardo engoliu em seco. Era como olhar para o espelho da juventude. O copo de champanhe escorregou-lhe ligeiramente entre os dedos, disfarçou, endireitando-se, mas não conseguiu afastar os olhos daquela cena. A cada passo que Helena dava, a distância entre eles parecia encurtar e, ao mesmo tempo, tornar-se infinita. Ela não o viu de imediato. Estava concentrada no rapaz, que comentava algo com entusiasmo, apontando para a arquitetura futurista da sala. O sorriso do jovem abriu uma ferida antiga no peito de Ricardo. Era o seu próprio sorriso de adolescente. O milionário respirou fundo, tentando recuperar o controlo. Na sua mente, uma pergunta gritava com a força de todas as vozes abafadas do passado. Seria possível? Ricardo permaneceu imóvel, como se os pés tivessem sido colados ao mármore polido do átrio. O barulho ao redor, risos, vozes, música de fundo, parecia distante, abafado por uma espécie de zumbido interior. Helena descia lentamente os últimos degraus da escadaria. O jovem sempre a seu lado. Não usava joias brilhantes nem vestidos extravagantes, mas havia nela uma presença que dominava a sala de forma discreta. Alguns convidados repararam,
talvez intrigados pela simplicidade que contrastava com tanto luxo. Ricardo observava cada detalhe, o modo como ela inclinava a cabeça para ouvir Tiago, o gesto automático de ajeitar-lhe o colarinho da camisa, o riso baixo que escapava de quando em quando. Tudo aquilo lhe pareceu familiar e, ao mesmo tempo, inalcançável. O rapaz, Tiago, movia-se com a energia própria da idade, mas havia algo no seu porte que o traía. Uma certa firmeza no olhar, uma confiança silenciosa. Ricardo reconhecia-se ali, como se o tempo tivesse criado um reflexo vivo de si mesmo. Um nó apertou-lhe a garganta. Tentou afastar a possibilidade absurda que se formava em sua mente. Mas quanto mais observava, mais impossível era ignorar. Pegou no copo de champanhe, mas o líquido já não lhe dizia nada. Deixou-o discretamente sobre a bandeja de um garçom que passava e mergulhou no próprio dilema. Deveria aproximar-se, arriscar a confrontação ou manter-se na sombra, preservando a versão da realidade que construíra ao longo dos anos. Os convidados começavam a dirigir-se para a sala principal, onde a orquestra afinava os últimos acordes. Helena e Tiago misturaram-se entre a multidão. Ricardo deu alguns passos, quase por instinto, mantendo-os à vista. Sentia o coração bater com força, uma sensação rara num homem habituado a controlar cada detalhe da sua vida. Cada segundo de hesitação parecia roubar-lhe o ar. De súbito, Helena virou-se ligeiramente, como se tivesse pressentido algo. O olhar dela varreu a sala, lento, até deter-se na direção dele. Ricardo estacou. Por um instante, os olhos deles cruzaram-se. O tempo, então, deixou de existir. Era impossível dizer o que havia naquele olhar. Surpresa, medo, incredulidade, ou tudo isso junto. Helena levou a mão ao peito, como se tentasse conter um coração descompassado. Mas antes que pudesse reagir, Tiago puxou-lhe a mão, ansioso por entrar na sala de concertos. Ela desviou o olhar e seguiu com o rapaz, desaparecendo entre os convidados. Ricardo permaneceu parado, o eco daquele encontro de olhares a ressoar-lhe no peito. Sabia, sem sombra de dúvida, que a noite estava apenas a começar. O concerto começou com a força de uma abertura de Beethoven. A orquestra preenchia a sala principal da Casa da Música. E os convidados permaneciam imóveis, hipnotizados pela harmonia. Mas Ricardo não ouvia as notas. O som das cordas, dos metais e da percussão era apenas um pano de fundo indistinto. A sua atenção estava centrada 2 filas à frente, onde Helena e o rapaz se sentaram. Ele via a curva do rosto dela sob a luz suave, o modo como Tiago se inclinava para cochichar-lhe algo ao ouvido, arrancando-lhe um sorriso discreto. Cada detalhe era uma punhalada silenciosa. Quando as palmas ecoaram após a primeira parte do espetáculo, Ricardo levantou-se lentamente. O intervalo seria a sua oportunidade. Os convidados espalharam-se pelos corredores amplos, dirigindo-se ao bar onde champanhes e vinhos eram servidos em copos de cristal. Ricardo caminhou com passos controlados, mas por dentro sentia-se um adolescente prestes a enfrentar uma confissão impossível. Viu Helena junto a uma das janelas de vidro que davam para a rotunda da Boa Vista. Tiago observava curioso a arquitetura moderna, distraído. Ela, porém, mantinha os braços cruzados, inquieta, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Ricardo aproximou-se. O coração batia-lhe nos ouvidos. A poucos metros de distância, Helena virou-se. O olhar dela encontrou o dele outra vez, mas desta vez não havia como escapar. Os olhos dela encheram-se de espanto, seguidos de um turbilhão de emoções difíceis de decifrar. "Ricardo!"
murmurou, quase sem voz. O nome soou entre eles como um segredo há muito enterrado, finalmente desenterrado. Ele manteve-se firme, embora cada músculo lhe pedisse para recuar. Helena. O silêncio prolongou-se, carregado de histórias nunca contadas. Tiago virou-se nesse instante, intrigado com a tensão que pairava no ar. Olhou para Ricardo com curiosidade, e por um segundo os olhos cinzentos de ambos cruzaram-se. O tempo pareceu suspender-se. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A semelhança era inegável. O rapaz franziu o senho. Mamã, quem é este senhor? Helena hesitou, os lábios tremendo, mas não respondeu de imediato. Ricardo deu um passo à frente, a voz grave, mas controlada. Alguém que nunca deveria ter desaparecido. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a música que cessara no auditório. E naquele instante, Ricardo soube que nada voltaria a ser como antes. O silêncio pesado depois do encontro na Casa da Música ecoava na mente de Ricardo, mesmo após regressar à suíte no The Yatman. Não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Helena, viva, mais real do que qualquer memória, misturava-se com o olhar inquisitivo de Tiago. Acabou por ceder e abriu a gaveta do criado mudo. De lá tirou uma caixa de madeira escura, marcada pelo tempo. Dentro, guardava recortes, fotografias antigas e cartas já amareladas. Objetos que nunca tivera coragem de destruir. O primeiro recorte era de um jornal local do Porto, datado de 2001. Trazia a fotografia de um jovem casal na inauguração de uma galeria de arte em Rua Miguel Bombarda. Ricardo, então com 20 e poucos anos, estava de braço dado com Helena, ambos radiantes. Naquela altura, ele ainda não era milionário. Estudava arquitetura na Faculdade de Belas Artes, sonhando em transformar ruínas em marcos modernos. Helena era estudante de História da Arte, apaixonada por azulejos antigos e pelas histórias escondidas nas paredes da cidade. O início da relação deles fora quase cinematográfico. Conheceram-se por acaso na Livraria Lelo, quando ambos tentavam alcançar o mesmo exemplar raro de Eça de Queiroz. Riram-se, trocaram algumas palavras e acabaram a passar horas a discutir literatura nos degraus da livraria, enquanto turistas circulavam ao redor. Desde então, tornaram-se inseparáveis. Passavam tardes a vaguear pelos jardins do Palácio de Cristal, observando o Douro ao pôr do sol. Helena desenhava em cadernos. Ricardo planeava projetos imaginários de prédios que nunca seriam construídos. O futuro parecia-lhes infinito. Mas havia uma diferença fundamental entre eles. Ricardo carregava a ambição de quem queria conquistar o mundo. Helena, por sua vez, encontrava beleza na simplicidade. Ele sonhava com arranha-céus em Miami. Ela sonhava em restaurar igrejas esquecidas em Trás-os-Montes. O amor, no entanto, parecia vencer tudo, pelo menos até aquela noite fatídica. Era inverno, chovia forte, e Ricardo recebera a notícia de que João Magalhães, um colega de faculdade já envolvido em negócios obscuros, queria propor-lhe uma parceria. O encontro estava marcado para um restaurante discreto na Foz do Douro. Helena, desconfiada, insistiu em acompanhá-lo. Naquela noite, algo mudou. João falara de investimentos em terrenos duvidosos, de contactos perigosos, de oportunidades rápidas. Ricardo, embora tentado, hesitara. Helena, firme, rejeitara de imediato a ideia, acusando João de tentar corromper o namorado. O jantar terminou mal. Ricardo e Helena discutiram no carro,
Palavras duras foram ditas. Ele, impetuoso, acelerou pela estrada molhada. Foi então que aconteceu. O som de pneus a chiar, o clarão de faróis em contramão. O choque metálico que ecoou para sempre na sua memória. Quando Ricardo recuperou os sentidos, estava no hospital. Ferido, mas vivo. Helena, disseram-lhe, desaparecera. O carro fora encontrado destruído perto de Amarante, mas o corpo dela nunca aparecera. A polícia falara em correnteza do rio, em impossibilidade de sobrevivência. João oferecera apoio a Ricardo, ajudando-o a levantar-se. Mas algo no olhar frio do ex-colega nunca o convencera. Nos anos seguintes, Ricardo mergulhou no trabalho, mudando-se para os Estados Unidos e construindo império. Mas a culpa e as perguntas nunca desapareceram. E agora, diante da realidade, percebia que toda a história tinha lacunas. Se Helena estava viva, então quem mentira durante todos aqueles anos? Na penumbra da suíte, Ricardo continuava a remexer nos papéis antigos. Cada fotografia era uma porta para um tempo que já não existia, mas que regressava com força quase insuportável. Pegou numa imagem tirada no Café Majestic, na rua de Santa Catarina. Helena, com um vestido simples azul marinho, ria-se enquanto segurava uma chávena de café. Ele estava ao seu lado, com um olhar orgulhoso, como se tivesse conquistado o mundo inteiro, apenas por estar com ela. Esses eram os dias antes do acidente. Dias em que o futuro parecia sólido, quando falavam em viagens, filhos, uma casa com vista para o rio. Lembrou-se de uma noite em particular, poucas semanas antes da tragédia. Helena insistira em levá-lo ao Jardim do Morro, em Gaia, para ver as luzes do porto refletidas no Douro. Sentaram-se lado a lado na relva úmida, partilhando uma garrafa barata de vinho verde. — O que queres realmente, Ricardo? Perguntara ela, olhando fixamente para ele. Dinheiro, poder ou apenas construir coisas bonitas? Ele sorrira meio embaraçado. Quero tudo. Helena abanara a cabeça, divertida, mas também preocupada. O problema de quereres tudo é que acabas por perder o essencial. Essas palavras perseguiam-no até hoje. Nos dias seguintes, João Magalhães começara a aproximar-se mais. Tinha sempre um convite, uma proposta, um negócio promissor. O jeito dele de falar era sedutor, envolvente, mas havia uma frieza nos olhos que Ricardo nunca soubera explicar. Uma vez no bar do Hotel Infante Sagres, João mostrara-lhe documentos sobre terrenos na zona industrial do porto. Oportunidades de compra barata, dizia ele, que em poucos anos valeriam fortunas. Helena estivera presente nesse encontro e não tivera paciência para disfarçar a repulsa. — Isto é sujo, Ricardo, dissera ela assim que ficaram a sós. Este homem não quer construir nada, quer destruir. Ricardo lembrava-se bem da discussão que se seguiu. A ambição dele colidia com o idealismo dela. Palavras cortantes foram trocadas, e Helena deixara-o sozinho naquela noite, regressando à casa de táxi. As tensões aumentaram até ao dia do acidente. Ele agora percebia que havia demasiadas coincidências. A estrada molhada, o carro de luzes fortes que surgira do nada, o desaparecimento imediato de Helena. Seria João capaz de ter planeado aquilo? Na altura não quis acreditar. João fora o primeiro a visitá-lo no hospital. O primeiro a oferecer apoio. Tinha organizado reuniões, ajudado a gerir papéis, até financiado parte da viagem que levara Ricardo aos Estados Unidos. Mas quanto mais pensava, mais suspeito se tornava. A lembrança seguinte era mais dolorosa. Poucos dias antes do acidente, Helena entregara-lhe uma pequena caixa
embrulhada em papel artesanal. Para quando precisares de coragem, dissera, com um sorriso cúmplice. Dentro havia uma caneta antiga, gravada com iniciais douradas. RNH. Ricardo ainda aguardava. Estava ali, na caixa de madeira, ao lado das cartas. Pegou nela agora, sentindo o peso do metal frio. Era como se Helena tivesse previsto que ele enfrentaria momentos em que apenas uma memória poderia impedir a queda total. E agora, 15 anos depois, ao vê-la viva na Casa da Música, tudo fazia ainda menos sentido. Quem a salvara? Quem a escondera? E, sobretudo, por que voltar à vida dele exatamente agora? Ricardo fechou os olhos e, sem querer, deixou-se arrastar de volta àquela noite de inverno que nunca o abandonara. O cheiro da chuva ainda parecia presente, misturado ao de gasolina e metal queimado. A noite começara num restaurante discreto da Foz do Douro, onde João os esperava já instalado. As paredes cobertas de madeira escura, as velas nas mesas e o som baixo de jazz criavam um ambiente quase íntimo. Mas desde o início havia algo errado. João falava demasiado alto, exibia documentos com mapas e números, prometia retornos de investimento irreais. Helena mantinha-se em silêncio, apenas observando com uma sobrancelha arqueada, até que não resistiu mais. Isto é ilegal, Ricardo, disse firme, pousando a mão sobre os papéis. São negócios sujos, lavagens de dinheiro. Não te metas nisto. João riu com um ar de superioridade. Tens uma visão demasiado romântica do mundo, Helena. Este é o futuro. Quem não arrisca, fica para trás. Ricardo tentou mediar, mas a tensão só aumentava. No fim, levantaram-se abruptamente. Helena quase não lhe falava durante o regresso. A estrada costeira estava molhada pela chuva persistente. O som dos pneus sobre o asfalto misturava-se com o rebentar das ondas lá embaixo. Helena olhava pela janela, braços cruzados. Não percebes, Ricardo? Murmurou. O João vai arrastar-te para o fundo. Preciso de oportunidades, retrucou ele, apertando o volante. Não quero passar a vida a sonhar com projetos que nunca saem do papel. E preferes vender a alma? A voz dela saiu ferida. Se seguires esse caminho, vais perder tudo, até a mim. Essas foram as últimas palavras claras que ouviu dela naquela noite. De repente, os faróis surgiram. Um carro em contramão, demasiado rápido. O impacto iminente. Ricardo tentou desviar, mas o mundo virou de pernas para o ar. O som metálico do choque ainda ecoava nos seus pesadelos. Vidro a estilhaçar-se, metal a dobrar-se, a dor aguda a atravessar-lhe o peito. Depois, escuridão. Quando acordou, estava no hospital. As paredes brancas da ala de urgência do Hospital de Santo Antônio pareciam engolir-lhe a alma. Perguntou por Helena, mas os olhares desviados dos enfermeiros deram-lhe a resposta antes mesmo das palavras. O carro foi encontrado, mas não havia corpo, dissera o médico hesitante. Talvez a corrente do rio? Ricardo gritara, recusara-se a aceitar. Mas João apareceu pouco depois, impecável no seu fato, e foi ele quem trouxe uma estranha calma. Tens de ser forte, disse, colocando-lhe a mão no ombro. Agora precisas pensar no futuro. Foram essas palavras que o empurraram para a decisão de deixar o país. João tratou dos papéis, vendeu bens, até facilitou contactos para Miami. Mas, no fundo, algo sempre pareceu errado. Agora, tantos anos depois, ao revisitar cada detalhe, Ricardo percebia as falhas. Por que razão João estava tão pronto a assumir controle da situação? Como tinha acesso imediato a advogados, médicos, contactos internacionais? E, sobretudo,
porque sempre desviava o olhar quando Helena era mencionada. O acidente, compreendia agora, podia não ter sido acidente algum. As mãos de Ricardo tremeram ao fechar a caixa de memórias. O coração batia-lhe descompassado, não só pela lembrança da dor, mas pela certeza que se formava. Helena desaparecera não por acaso, mas porque alguém assim o quis, e esse alguém podia muito bem ter sido João Magalhães. O relógio marcava 2 da manhã, quando Ricardo ainda se encontrava desperto na suíte do The Yetman. As memórias não lhe davam descanso, e a suspeita contra João tornara-se quase insuportável. Levantou-se, abriu as cortinas e deixou entrar a luz pálida dos candeeiros da ponte Louis Prion, refletindo-se no Douro. Mas já não bastava recordar. Precisava de respostas. Na tarde seguinte, o destino trouxe-lhe uma oportunidade inesperada. Recebeu um convite formal para um coquetel pós-gala oferecido num salão privado da Casa da Música. A lista de convidados era restrita: políticos, investidores e alguns artistas. Mas Ricardo suspeitava que Helena poderia aparecer. Chegou ao local pouco depois das 20 horas. O ambiente era mais intimista do que na noite anterior. Mesas pequenas cobertas de linho branco, velas acesas e música de câmara suave. O cheiro de vinho branco fresco e de flores recém-colhidas enchia a sala. Ricardo circulava devagar, fingindo interesse nas conversas, mas o olhar buscava apenas uma figura. E então, lá estava ela, junto a uma das portas laterais, conversando com uma senhora idosa. Helena vestia-se com a mesma simplicidade discreta da noite anterior, mas os olhos denunciavam inquietação. Ele hesitou apenas por um instante antes de avançar. Helena, disse, a voz baixa, mas firme. Ela sobressaltou-se, o rosto empalidecendo. Não devias estar aqui. Não tenho escolha, respondeu Ricardo. E preciso de falar contigo. Helena lançou um olhar rápido ao redor, certificando-se de que Tiago não estava por perto. Depois suspirou. Não aqui. Fez menção de sair, mas Ricardo bloqueou-lhe o caminho com um gesto contido. 15 anos de silêncio não se apagam com uma fuga. Preciso de respostas. Os olhos dela brilharam com uma mistura de raiva e dor. Não imaginas o que perdes? Imagino sim, replicou ele. E mereço saber. Um silêncio denso instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo tilintar distante de copos e pelo murmúrio das conversas. Helena respirou fundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Ricardo! Começou, mas a voz falhou. Há coisas que não podes desfazer, verdades que podem destruir o pouco que ainda resta. Ele inclinou-se ligeiramente, encarando-a. E preferes viver de mentiras? Antes que pudesse responder, ouviram a voz de Tiago chamando por ela do outro lado da sala. Helena recuou de imediato, como se o feitiço tivesse sido quebrado. Não me procures mais, murmurou, quase suplicante. Deixa-nos em paz. Virou-se e desapareceu entre os convidados, levando o filho pela mão. Ricardo permaneceu parado, o coração em chamas, a respiração descontrolada. As palavras dela ecoavam como uma sentença, mas só serviram para aumentar a sua determinação. Se Helena se recusava a falar, então ele encontraria a verdade por conta própria. E sabia exatamente por onde começar. João Magalhães. 2 dias depois da gala, Ricardo decidiu agir. Já não podia contentar-se com olhares roubados ou frases interrompidas. Precisava de entender quem era Tiago. E mais ainda, qual era o lugar dele naquela vida que lhe fora negada.
soube por um dos seus assistentes locais que Helena trabalhava numa pequena galeria no bairro da Ribeira, especializada em fotografias antigas do Porto. Era um espaço discreto, paredes cobertas de imagens em preto e branco, com turistas ocasionais a entrar para comprar postais. Na manhã de sábado, Ricardo vestiu roupas mais simples, calças de linho bege, camisa azul clara sem gravata, e caminhou pela zona como qualquer visitante. O cheiro a café acabado de moer e a bolos de nata vindos de uma padaria próxima enchia o ar. A Ribeira estava cheia de vida. Crianças corriam atrás de pombos, músicos de rua tocavam violino e os barcos turísticos deslizavam pelo Douro, anunciando passeios em várias línguas. Ricardo parou diante da galeria. A vitrine exibia uma fotografia antiga da Ponte Luís Prim, em construção. Entrou. O sino na porta tilintou suavemente. Helena estava atrás do balcão, organizando catálogos. Quando ergueu os olhos e o viu, ficou estática por um segundo. Depois, fechou-se em silêncio, como se erguesse uma muralha invisível. Vi a exposição anunciada, disse Ricardo, fingindo neutralidade. Sempre gostei de fotografias históricas. Helena cruzou os braços. E isto não é lugar para os teus jogos. Ele aproximou-se de uma das paredes, observando uma imagem antiga do mercado do Bolhão. Não estou a julgar, Helena. Quero apenas conhecer o meu filho. A palavra pairou no ar como um choque elétrico. Helena empalideceu, mas não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele com os olhos cheios de uma dor que não admitia. Antes que pudesse insistir, ouviram o som de passos apressados. Tiago entrou na galeria, carregando uma mochila às costas e uma guitarra nas mãos. Mãe, o professor cancelou a aula. Posso tocar aqui um pouco? E perguntou sem reparar de imediato em Ricardo. O coração do milionário disparou. Observou o rapaz colocar a mochila de lado e tirar o violão, começando a dedilhar acordes simples, mas cheios de vida. A música encheu o espaço com uma pureza que contrastava com a tensão dos adultos. Tiago levantou os olhos e finalmente reparou em Ricardo. Franziu o senho curioso. O senhor outra vez? Ricardo respirou fundo, contendo a emoção. Parece que temos gosto pela mesma cidade. Helena interveio de imediato, firme. Tiago, este senhor já estava de saída. Mas o rapaz não se deixou dissuadir. Posso mostrar-lhe uma música que aprendi? Ricardo sorriu, incapaz de resistir. Adoraria. Enquanto o som da guitarra ecoava pela galeria, Helena encostou-se ao balcão, braços cruzados, olhando alternadamente para o filho e para o homem que um dia fora o centro da sua vida e, no fundo, sabia que a barreira que tentava manter começava a rachar. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguiu afastar da mente a imagem de Tiago com a guitarra entre as mãos. Havia qualquer coisa naquela música inocente que o desarmara por completo. Não era apenas talento, era o reflexo vivo de algo que ele próprio perdera com os anos. A pureza de sonhar sem medo. Decidiu, então, observar de longe. Pediu discretamente a um motorista de confiança para seguir Tiago até as aulas de música, situadas numa escola próxima da Rua das Flores, no coração do Porto. Era um edifício antigo, renovado, com janelas largas por onde escapavam acordes de piano e violino. Ricardo estacionava o carro a alguns metros e esperava. Via o rapaz chegar de mochila, cumprimentar colegas, entrar a sorrir. Depois, quando as aulas terminavam, ficava à porta, tocando alguns acordes antes de regressar a casa. Havia nele uma energia contagiante, algo que Ricardo não conseguia ignorar. Numa dessas tardes, o destino decidiu intervir. Tiago, ao sair da escola, deixou cair o estojo da guitarra. O fecho partiu-se e algumas partituras voaram pela calçada.
espalhando-se ao vento. Ricardo, instintivamente, saiu do carro e ajudou-o a apanhar as folhas. Tens de ter cuidado, disse, oferecendo-lhe os papéis. Tiago riu meio envergonhado. O fecho já estava estragado. A minha mãe diz que preciso de um novo, mas ainda não tive tempo. Ricardo hesitou apenas por um segundo. Sabes, conheço uma loja de instrumentos na rua de Sedofeita. Posso mostrar-te? O rapaz franziu a testa, desconfiado, mas depois sorriu. Por que não? A loja era pequena, cheia de violões pendurados nas paredes, violinos alinhados em vitrinas e o cheiro a madeira envernizada impregnando o ar. O dono cumprimentou-os com familiaridade, sem estranhar a diferença de idades. Tiago experimentou alguns estojos novos, e Ricardo observava-o com uma mistura de orgulho e melancolia. Era como acompanhar um filho em algo banal, mas que para ele significava o mundo. Este serve, disse o rapaz, ajustando a alça ao ombro. Ricardo pagou discretamente antes que pudesse protestar. Tiago ficou surpreso, mas aceitou, murmurando um agradecimento tímido. Saíram juntos para a rua, e o pôr do sol tingia os telhados da cidade de laranja. Ricardo respirou fundo, como se aquele momento simples fosse um presente raro. Sabes, disse Tiago, olhando para ele. Ainda não percebi quem é o senhor. A minha mãe nunca explica nada. Ricardo hesitou. Talvez seja alguém que devia ter estado por perto há muito tempo. O silêncio entre eles foi breve, mas pesado. Tiago não insistiu. Apenas caminhou ao lado dele, até a estação de metro mais próxima. Quando se despediram, Ricardo sentiu uma pontada no peito. A ligação estava a nascer, e isso tornava a batalha com Helena inevitável. Nessa mesma noite, recebeu uma chamada inesperada. Estás a ultrapassar limites. Ricardo! A voz de Helena soava fria, mas trêmula. Não tens o direito de te aproximar dele sem a minha permissão. Tenho todo o direito, se for o que penso. Respondeu firme. Ele é meu filho, não é? Do outro lado da linha, houve silêncio. Helena respirava fundo, como se lutasse contra lágrimas. Não tornes isto mais difícil, murmurou, antes de desligar. Ricardo permaneceu imóvel, o telemóvel ainda colado ao ouvido. Mas dentro dele já não havia dúvidas. E se Helena não queria falar, a verdade acabaria por vir através de Tiago. O domingo amanheceu cinzento no porto, com nuvens baixas a esconderem o sol. Ricardo caminhava pela Avenida dos Aliados, tentando distrair-se com a imponência dos edifícios, mas o coração estava noutro lugar. Já não havia volta. Precisava de falar com Helena frente a frente. Encontrou-a na galeria, exatamente onde esperava. Estava sozinha, a pendurar uma nova fotografia da Torre dos Clérigos. Quando o viu entrar, pousou o quadro de imediato. Isto tem de parar, Ricardo, disse sem rodeios, a voz carregada de exaustão. Não percebes o mal que podes causar? Ele fechou a porta atrás de si e aproximou-se devagar. O mal já foi feito há 15 anos, Helena. Eu só quero conhecer o meu filho. Nosso filho, corrigiu ela, os olhos faiscando. E só cresceu saudável porque eu o protegi do mundo que tu escolheste. As palavras atingiram-no como uma lâmina. Protegeste-o? Ou escondeste-o de mim? Helena estremeceu, mas manteve a postura. Tu tinhas uma vida, Ricardo. Negócios, ambições, tudo aquilo que me afastou de ti. Tiago não precisava de carregar esse peso. Ele avançou mais um passo, a voz grave. O que ele não precisava era de viver na mentira. Olha para ele, é a minha cara. Quanto tempo pensavas que conseguirias esconder? Helena virou o rosto, lágrimas brilhando-lhe nos olhos.
Eu fiz o que achei melhor. Nesse momento, ouviram passos apressados. Tiago entrou na galeria, guitarra às costas. Congelou ao ver os dois, a tensão quase palpável. "O que se passa aqui?" perguntou desconfiado. Helena tentou sorrir, mas a voz saiu fraca. "Nada, filho. Estávamos só, a conversar." Ricardo fitou o rapaz, incapaz de fingir. "Tiago, há coisas que precisas de saber." Os olhos cinzentos do jovem passaram de um para o outro. "Já percebi que me escondem alguma coisa. Quem és tu, afinal?" O silêncio foi ensurdecedor. Helena abriu a boca, mas não conseguiu responder. "Foi Ricardo quem deu o passo que mudaria tudo. Sou alguém que devia ter estado na tua vida desde o início." Tiago franziu o senho, o coração acelerado. "Está a dizer que é meu pai?" Helena levou as mãos ao rosto, as lágrimas caindo finalmente. "Tiago, eu queria proteger-te." Mas o rapaz recuou abalado. "Proteger-me de quê? Dele ou de ti?" Largou a guitarra no chão e saiu a correr da galeria, deixando-os mergulhados no peso das próprias escolhas. Ricardo deu um passo atrás, sentindo a dor apertar-lhe o peito. Helena soluçava baixinho, incapaz de o encarar, e naquele momento ambos compreenderam que já não havia como fugir. O segredo estava exposto. Tiago correu pelas ruas estreitas da Ribeira, o som das solas dos tênis ecoando nas pedras antigas. O vento frio do Douro cortava-lhe o rosto, mas a dor que sentia por dentro era mais intensa do que qualquer arrepio. O coração batia-lhe descompassado, não só pela corrida, mas pela avalanche de pensamentos que se atropelavam na mente. Meu pai. A palavra parecia-lhe estranha, quase impossível. Durante 14 anos, ouvira apenas histórias vagas. O pai era ausente, distante, alguém que não podia estar presente. Mas agora, a imagem do homem elegante, com olhos idênticos aos seus, colava-se às memórias recentes. Parou apenas quando chegou às escadarias que levavam ao cais da Ribeira. Sentou-se num degrau, a guitarra ainda pendurada pelas costas, esquecida. Passou as mãos pelo rosto, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Na galeria, Helena caiu numa cadeira, exausta. Ricardo permaneceu de pé, o rosto tenso, incapaz de disfarçar a frustração. "Estás a ver o que fizeste?" disse ela, a voz embargada. "Não tinhas o direito." "O direito?" Ricardo aproximou-se, os olhos faiscando. "Estás a falar de direito, depois de me roubares 15 anos da vida dele?" Helena levantou-se bruscamente, enfrentando-o. "Não sabes nada do que vivi? Não sabes o que foi criar um filho sozinha, com medo de que cada sombra fosse alguém do teu mundo de negócios sujos." Ricardo sentiu o golpe. "O meu mundo? Ou o mundo que João construiu à minha volta?" O nome caiu entre eles como uma pedra no silêncio. Helena empalideceu, desviando o olhar. "Então é verdade", murmurou ele. "Ele esteve envolvido no acidente, não esteve?" Helena não respondeu. As mãos dela tremiam demasiado para negar. Enquanto isso, Tiago caminhava sem rumo pelo cais. O Douro refletia as luzes amarelas da Ponte Luís I e os barcos ancorados balançavam suavemente. Viu um grupo de turistas rirem-se numa esplanada enquanto músicos de rua tocavam fado numa esquina. Tudo parecia continuar normal, como se o mundo não tivesse acabado de se virar do avesso. Sentou-se num banco de pedra, a guitarra entre os joelhos. Dedilhou algumas notas desconexas, mas não conseguiu formar melodia. A mente repetia sempre a mesma pergunta. Quem era ele, afinal? Não percebeu quanto tempo ficou ali até sentir uma mão pousar-lhe no ombro. Virou-se surpreso. Era Ricardo. "Tiago." O rapaz levantou-se de imediato, afastando-se. Não fales comigo."
Não tens esse direito. Ricardo respirou fundo, tentando manter a calma. Eu só quero explicar. Explicar quê? Gritou Tiago, a voz a tremer. Que estiveste vivo todo este tempo e nunca apareceste. Que a minha mãe chorava à noite e eu não sabia por quê. Ricardo deu um passo à frente, a dor estampada no rosto. Eu não sabia que existias. Tiago riu, mas foi um riso amargo. É sempre essa a desculpa, não é? Pegou na guitarra e começou a caminhar. Ricardo não o seguiu, respeitando a distância. Mas a determinação crescia dentro dele. Se tinha perdido 15 anos, não iria perder o resto da vida. Durante a semana seguinte, Tiago tornou-se quase invisível em casa. Evitava os olhares da mãe, trancava-se no quarto durante horas e respondia apenas com monossílabos. O som constante da guitarra era a única prova de que estava lá dentro, transformando a frustração em acordes rápidos e melancólicos. Helena tentava falar com ele, mas cada tentativa resultava em portas batidas e silêncio. Sentia-se impotente, como se as escolhas do passado a perseguissem em cada nota dedilhada. Ricardo, por sua vez, mantinha-se perto. Ia à ribeira com frequência, estacionava o carro discretamente e observava à distância quando Tiago saía para a escola de música. Mais de uma vez pensou em abordá-lo, mas conteve-se. Sabia que qualquer gesto em falso podia empurrar o rapaz ainda mais para longe. Foi numa tarde chuvosa que surgiu a oportunidade. Tiago estava sentado nos degraus da igreja de São Francisco, a guitarra protegida por uma capa de plástico improvisada. Tocava uma melodia lenta, quase triste, enquanto turistas se apressavam a procurar abrigo. Ricardo aproximou-se devagar, sem dizer nada. Tirou discretamente uma moeda do bolso e deixou-a cair na caixa aberta aos pés do rapaz. Tiago ergueu os olhos, surpreso. Não preciso da tua caridade. Não é caridade, respondeu Ricardo sereno. É respeito. Tocaste com alma. O rapaz hesitou, mas não disse mais nada. Continuou a tocar e Ricardo ficou ali, ouvindo cada nota como se fosse um pedido mudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, João Magalhães observava. Sentado numa esplanada discreta da Praça dos Leões, lia o jornal com aparente desinteresse, mas os olhos espiavam por cima das páginas. Um dos seus homens aproximou-se, deixando um envelope sobre a mesa. Confirmado. Ele voltou para ficar. E já sabe demasiado. João fechou o jornal com calma, revelando um sorriso frio. Então é hora de lembrá-lo porque é que nunca deveria ter regressado. Naquela noite, Ricardo recebeu uma chamada anônima. Atendeu, esperando ouvir Helena ou Tiago. Mas a voz que surgiu no outro lado era grave, conhecida, carregada de ironia. Bem-vindo de volta ao Porto, Ricardo. Já era João. 20 anos não mudaram nada. Ainda corres atrás de fantasmas? Ricardo apertou o telefone contra a orelha, o coração a acelerar. O único fantasma aqui és tu. A gargalhada de João ecoou pela linha antes de desligar. Ricardo ficou imóvel, olhando para a cidade iluminada pela janela do hotel. Sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar. A chuva tinha parado, mas o chão das ruas do porto ainda brilhava com reflexos de luzes amarelas. Tiago caminhava apressado pela Rua das Flores, a guitarra às costas. Olhava de um lado para o outro, certificando-se de que ninguém o seguia. Sentia-se como um fugitivo, mas dentro dele havia uma urgência que não conseguia ignorar. Desde a discussão na galeria, algo mudara. A cada vez que Helena desviava o olhar ou mudava de assunto, a certeza crescia. Ela escondia-lhe algo maior do que admitia. E Ricardo, por mais que quisesse odiá-lo, havia uma verdade crua nos olhos dele
que Tiago não conseguia apagar da mente. Foi por isso que decidiu procurá-lo. Soubera, através de rumores, que Ricardo estava hospedado no The Yetman Hotel. Entrou pelo átrio amplo com passos incertos, sentindo-se deslocado entre turistas de luxo e empregados impecavelmente fardados. Aproximou-se da recepção e, com voz baixa, perguntou: "O senhor Vasconcelos está?" Poucos minutos depois, Ricardo apareceu no lobby. Estava de blazer escuro, mas sem gravata, e o choque de ver Tiago ali foi imediato. "Tiago, o que fazes aqui?" O rapaz desviou o olhar, nervoso. "Preciso de respostas. A minha mãe nunca me diz nada. Quero ouvir de ti." Subiram para o lounge do hotel, onde as janelas ofereciam vista para o Douro iluminado. Sentaram-se frente a frente, um silêncio pesado entre eles. Ricardo respirou fundo antes de falar. "O que queres saber?" Tiago apertou as mãos sobre a guitarra. "És mesmo meu pai?" Ricardo engoliu em seco. "Sim." A palavra caiu como um trovão, mesmo que já esperada. Tiago fechou os olhos por um instante, lutando contra a onda de emoções. "Então, por que nunca estiveste lá?" Ricardo explicou-lhe a história do acidente, da mentira da morte de Helena, da fuga para Miami. Falou da culpa, das dúvidas, da sensação de ter sido enganado por João. Tiago ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando Ricardo terminou, levantou o olhar. "Não sei se acredito em ti, mas sei que a minha mãe também não diz a verdade." Ricardo inclinou-se para a frente com firmeza. "Eu não vou pedir que acredites de imediato. Só te peço uma oportunidade para provar." O rapaz hesitou, mas assentiu levemente. "Então prova." Do lado de fora do hotel, um carro preto estava estacionado. No interior, João Magalhães observava a cena através do vidro fumado. Ao seu lado, um dos homens segurava uma câmera com lente teleobjetiva, capturando imagens de Ricardo e Tiago juntos. "É exatamente o que eu precisava", murmurou João, um sorriso frio nos lábios. "Se o passado não o destruiu, o presente tratará disso." Mais tarde, ao regressar à casa, Tiago foi recebido por Helena na sala. Ela estava sentada no sofá, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Onde estiveste?" E perguntou, a voz tensa. O rapaz hesitou antes de responder. "Estive com ele." Helena empalideceu, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. "Tiago, não devias. Não devias esconder-me a verdade." Interrompeu ele, a voz a tremer. "Passei a vida inteira a acreditar numa história. Agora não sei quem és, mãe." Helena levou as mãos ao rosto, incapaz de responder. Tiago subiu para o quarto, batendo a porta. Helena ficou sozinha na sala, sufocada pela consciência de que o segredo estava a desmoronar-se. E, em algum lugar na cidade, João já preparava o próximo movimento. Ricardo estava sozinho no terraço do The Yetman Hotel, a vista sobre o Douro iluminado a estender-se como um quadro vivo. A cidade parecia tranquila, mas dentro dele o turbilhão não parava. O encontro com Tiago trouxera esperança, mas também mais perguntas. Sabia que João estava por perto. Sentia a sombra dele em cada esquina. O som de passos discretos confirmou o pressentimento. Virou-se e viu a figura de João Magalhães aproximar-se impecavelmente vestido, com o mesmo sorriso cínico que sempre o distinguira. "Porto continua linda à noite, não achas?" disse João, acendendo um charuto. "Mas há lugares nesta cidade onde a escuridão é mais forte que as luzes." Ricardo manteve-se firme, os olhos fixos nele. "O que queres?" João soltou a primeira baforada de fumo. Lento. "Não é o que eu quero, Ricardo."
É o que tu devias querer. Esquecer o passado. Voltar para Miami, continuar a tua vida de milionário e deixar este miúdo em paz. Ele é meu filho, respondeu Ricardo, a voz grave. Nunca mais vou deixá-lo. João riu, mas o riso era frio. O teu filho? O mesmo que cresceu sem ti, porque acreditaste numa mentira? Não me faças rir. Ele não precisa de ti. Precisa de estabilidade, coisa que tu nunca soubeste dar. Ricardo avançou um passo. Tu causaste aquele acidente. Pensaste que tinhas matado Helena. O sorriso de João desapareceu. O silêncio prolongou-se, quebrado apenas pelo vento. Cuidado com as palavras, velho amigo, disse por fim, num tom gelado. Certas verdades podem custar caro. Ricardo não recuou. Eu não tenho medo de ti. João inclinou-se para a frente, a voz baixa, mas cortante. Deviam ter medo. Tu, Helena, o rapaz. Todos. Na manhã seguinte, Ricardo recebeu um envelope deixado na recepção do hotel. Dentro havia fotografias. Ele e Tiago sentados juntos no lounge, rindo como pai e filho. Mas nas costas de cada fotografia, uma frase escrita à mão. Cada escolha tem um preço. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso da ameaça. Sabia que João não estava para brincar. Em casa, Helena sentia o cerco apertar. Tiago mal falava com ela e agora temia que Ricardo estivesse a arrastá-lo para um confronto perigoso. Sentou-se à mesa da cozinha, olhando para uma chávena de café intocada, enquanto lembranças antigas lhe vinham à mente. O acidente, o sangue, a promessa silenciosa de nunca deixar o filho cair nas mãos daquele mundo sombrio. Mas era tarde demais. O segredo escapara ao controlo, e agora todos estavam expostos. Nessa mesma noite, Ricardo recebeu uma chamada de um número desconhecido. Atendeu com cautela. Tenho provas do que aconteceu naquela noite, disse uma voz feminina, ansiosa. Mas não posso falar ao telefone. Encontra-me amanhã no Café Majestic. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Quem é você? A linha caiu. A cidade do Porto, com toda a sua beleza iluminada, escondia nas sombras segredos que finalmente vinham à tona. E Ricardo sabia que o próximo encontro poderia mudar tudo. Ou destruí-lo para sempre. Na manhã seguinte, o Porto acordava com o céu carregado, nuvens densas a prenunciarem chuva. Ricardo atravessou a rua de Santa Catarina, misturando-se com os turistas que admiravam as montras e os artistas de rua. O coração, porém, não acompanhava o ritmo calmo da cidade. Batia descompassado, como se antecipasse a importância do que estava prestes a acontecer. O Café Majestic surgiu diante dele, imponente com a sua fachada Art Nouveau ornamentada. Empurrou a porta pesada e foi recebido pelo aroma a café fresco e pastelaria quente. Os lustres dourados iluminavam o espaço, refletindo-se nos espelhos antigos. Sentou-se a uma mesa discreta no canto, de onde podia observar toda a sala. Poucos minutos depois, uma mulher entrou. Tinha o cabelo escuro apanhado num coque simples e usava um sobretudo cinzento. Olhou em volta antes de se aproximar da mesa de Ricardo. Os olhos dela mostravam desconfiança, mas também urgência. Obrigada por ter vindo, disse em voz baixa, sentando-se. Ricardo inclinou-se. Quem é você? Ela respirou fundo. Chamo-me Marta Carvalho. Eu estava no hospital naquela noite, há 15 anos. Era enfermeira assistente na equipa que recebeu a Helena. O nome caiu como um raio.
Ricardo endireitou-se na cadeira, os olhos arregalados. Então, ela não morreu? Marta abanou a cabeça. Não. Helena chegou inconsciente, ferida, mas viva. Só que alguém pagou para que fosse declarada morta. Documentos falsos, registros adulterados. Fui transferida logo depois, mas nunca esqueci. Ricardo sentiu o estômago apertar. Quem fez isso? A enfermeira hesitou, olhando em volta como se temesse ser escutada. João Magalhães. O nome ecoou no ar, confirmando as suspeitas que o perseguiam há anos. Eu vi quando ele entrou no hospital, acompanhado de 2 homens. Ordenou que ninguém fizesse perguntas. Disse que Helena tinha de desaparecer. Ricardo levou a mão ao rosto, tentando conter a raiva. A peça em falta encaixava-se finalmente no puzzle. Mas ainda faltava compreender o motivo. Por quê? Murmurou. O que ele tinha a ganhar? Marta baixou o tom ainda mais. Helena estava grávida. E João sabia. Ricardo gelou. Cada palavra caía como uma facada. Ele sabia de Tiago? Ela assentiu. O plano era simples. Afastar-te da cidade, destruir a tua vida e garantir que nunca reclamarias a criança. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa, escondendo o rosto nas mãos. O ódio queimava-lhe o peito, mas também uma dor profunda. 15 anos roubados. 15 anos em que poderia ter estado ao lado do filho. Marta tocou-lhe no braço, com cautela. Eu não podia falar antes. Tinha medo. João tem olhos em todo lado, mas agora ele já não é tão intocável como pensa. Nesse momento, Ricardo percebeu um movimento estranho do lado de fora. Um carro preto estacionara diante do café. 2 homens permaneciam dentro, observando. O sangue gelou-lhe nas veias. Temos de sair daqui, murmurou. Agora, saíram discretamente pela porta traseira do Majestic, que dava para uma rua estreita. A chuva começava a cair, fina, mas persistente. Ricardo puxou o colarinho do casaco para cima, tentando proteger Marta. Tenho de contar isto a Helena e a Tiago, disse ele, a respiração acelerada. Eles precisam de saber toda a verdade. Mas mal deu 2 passos, uma voz conhecida ecoou atrás dele. Sempre foste teimoso. Ricardo virou-se. João Magalhães estava ali, abrigado sob um guarda-chuva preto, impecavelmente vestido, como se a tempestade não lhe tocasse. Os 2 homens do carro aproximavam-se pelas laterais. Marta recuou, assustada. Ricardo colocou-se à frente dela instintivamente. Chega, João! Disse ele, a voz grave. Já sei de tudo, João sorriu, mas os olhos permaneciam frios. Sabes o suficiente para te enterrares, mas não para me derrotares. Ricardo avançou um passo, encarando-o. Roubei minha mulher, roubaste meu filho, roubaste-me 15 anos, mas não vais roubar mais nada. João inclinou a cabeça, quase divertido. Queres lutar comigo, Ricardo? Então prepara-te para perder tudo outra vez. A chuva intensificava-se, batendo no empedrado da rua. O confronto estava longe de terminar. A chuva ainda caía quando Ricardo entrou apressado na galeria de Helena, acompanhado por Marta. As roupas molhadas colavam-se-lhe ao corpo, mas o que mais o sufocava era a urgência. Encontrou Helena a arrumar algumas telas, e o choque estampou-se no rosto dela ao ver os 2. O que está a acontecer? Perguntou, a voz carregada de inquietação. Ricardo respirou fundo. Helena, chegou a hora de saberes tudo. Ela olhou de relance para Marta, desconfiada. Quem é esta? Marta Carvalho, enfermeira. Ela estava no hospital naquela noite, explicou Ricardo. E vai confirmar o que sempre suspeitamos. Marta avançou um passo, as mãos a tremer ligeiramente. Senhora Helena, lembro-me perfeitamente. O senhor Magalhães ordenou que fosse registrada como morta. Falsificaram documentos.
Foi tudo manipulado. O silêncio caiu pesado na sala. Helena levou a mão à boca, incrédula. Eu não sabia desse detalhe. Só me disseram que tinha de desaparecer. Pensei que fosse para proteger o Tiago. Ricardo interrompeu, a voz embargada pela raiva. Para proteger? Ou para garantir que eu nunca saberia da existência dele? Helena olhou-o com lágrimas nos olhos. Tive medo, Ricardo. João controlava tudo. Disse-me que se tu voltasses, Tiago correria perigo. Eu acreditei. Fiz o que qualquer mãe faria. Foi nesse momento que Tiago entrou na galeria, ainda com a guitarra às costas. O olhar dele percorreu os rostos tensos, a atmosfera pesada. O que está a acontecer? Helena tentou aproximar-se. Filho, eu posso explicar. Mas Ricardo levantou a voz, firme. Não, Helena. Desta vez, ele vai ouvir a verdade completa. Sentaram-se todos em volta da mesa da galeria. Marta relatou com detalhes o que acontecera no hospital. Os registros falsificados, a ordem de silêncio, a intimidação da equipa médica. Tiago ouvia em silêncio absoluto, as mãos cerradas sobre o colo. Quando a enfermeira terminou, o rapaz ergueu o olhar. Então, toda a minha vida foi construída sobre uma mentira. Helena tentou segurar-lhe a mão, mas ele afastou-se. Tu sabias? Podias ter me contado. Eu só queria proteger-te, murmurou ela, quase implorando. Tiago abanou a cabeça, os olhos marejados. Proteger-me ou proteger-te a ti mesma? As palavras caíram como lâminas. Helena recuou ferida, mas não respondeu. Ricardo colocou a mão sobre o ombro do filho. Eu não vou pedir que me aceites de imediato, mas agora sabes que estive ausente porque me roubaram essa escolha. Tiago fitou-o longamente, dividido entre a raiva e a necessidade de acreditar. E o que fazemos agora? Antes que alguém pudesse responder, ouviram um barulho na rua. Um carro preto tinha parado diante da galeria. 2 homens saíram, de fato escuro, e ficaram encostados à parede como sentinelas. Ricardo levantou-se de imediato, o instinto em alerta. Helena empalideceu. É ele. Marta recuou até à porta dos fundos, claramente assustada. Eu disse que ele não ia ficar quieto. Ricardo aproximou-se da janela, observando discretamente. O coração acelerou ao ver João sair do carro, abrigado por um guarda-chuva. Aproximava-se da galeria com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Precisamos sair daqui, disse Ricardo, determinado. Agora, Tiago levantou-se de repente. Não, estou farto de fugir. Quero respostas dele também. Helena tentou impedir. Não, Tiago. Não sabes do que ele é capaz. Mas o rapaz já se encaminhava para a porta. Ricardo correu atrás dele, segurando-o pelo braço. Escuta-me. Ele não é como nós. Ele não joga limpo. Tiago puxou o braço, o olhar cheio de fúria. Então está na hora de alguém lhe dizer isso cara a cara. A porta abriu-se e a figura de João Magalhães entrou, o sorriso frio estampado nos lábios. Que bela reunião de família, disse ele, a voz carregada de sarcasmo. Estava mesmo a precisar de um espetáculo. A porta fechou-se atrás de João Magalhães com um estalo seco. O som ecoou pela galeria como um aviso. O guarda-chuva preto escorreu gotas no chão de madeira, e o cheiro a chuva misturou-se com o perfume caro que ele usava. Helena recuou instintivamente, como se cada passo dele fosse uma ameaça. Ricardo manteve-se entre o intruso e o filho, a postura rígida, pronto para reagir. Tiago, porém, não recuou. Os olhos dele, acesos pelo fogo da curiosidade e da raiva, fixaram-se em João. É você, não é? Disse o rapaz, a voz a tremer. Foi você que me roubou do meu pai? João sorriu, mas os olhos continuaram frios. Roubar? Que palavra feia! Eu diria. Salvar. Ricardo explodiu.
Não tens direito de usar essa palavra. Tu destruíste as nossas vidas. Mas João ergueu uma mão como se o mandasse calar. Destruir ou proteger? Virou-se para Tiago. O que achas, rapaz? Cresceste saudável, com música, com uma mãe que te amava. Achas mesmo que terias tido isso com um pai ausente, enterrado em negócios e traições? As palavras caíram como veneno. Tiago hesitou, o olhar a oscilar entre os dois homens. Ele não está a mentir totalmente, pois não? Perguntou Tiago, encarando Ricardo. Mas sempre escolheste os negócios acima de tudo? Ricardo respirou fundo, o coração apertado. É verdade que errei, Tiago, que deixei o trabalho consumir-me, mas nunca teria escolhido ficar longe de ti se soubesse da tua existência. João riu-se, um riso seco. Tão previsível, Ricardo. Sempre a jogar a carta do arrependimento. Virou-se novamente para o rapaz. Sabes qual foi o maior segredo que a tua mãe nunca te contou? Helena empalideceu, avançando de imediato. Não, mas João continuou, implacável. O acidente não foi apenas um acidente. A tua mãe sabia mais do que devia sobre certas operações financeiras. Ela ia expor tudo, e foi por isso que teve de desaparecer. Tiago arregalou os olhos, o chão a fugir-lhe dos pés. Mãe! É verdade? Helena tremia, incapaz de responder. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Eu só queria proteger-te. Ricardo deu um passo à frente, encarando João. Chega! Usaste-a. Manipulas o meu filho, mas acabou. João sorriu, mas os olhos faiscavam de fúria. Enganas-te, Ricardo. Isto não acabou. Está apenas a começar. Num gesto rápido, tirou do bolso um pequeno envelope e atirou-o para cima da mesa. Fotografias espalharam-se. Imagens de Ricardo e Tiago juntos no hotel, na rua, até no cais da Ribeira. A cidade já fala. Os jornais vão adorar saber como o grande Ricardo Vasconcelos voltou para reivindicar um filho ilegítimo. João inclinou-se para a frente, olhando diretamente para Tiago. Queres mesmo que a tua vida seja reduzida a escândalos de capa de revista? O silêncio na galeria tornou-se insuportável. Tiago respirava com dificuldade, dividido entre as duas versões da sua própria história. Eu não sei em quem acreditar. Murmurou, a voz quase a quebrar. Ricardo estendeu a mão, desesperado. Acredita em ti, Tiago. Olha para mim. Eu não vim para te destruir. Vim para recuperar o tempo perdido. Helena, ainda chorando, acrescentou. Filho, eu errei, mas nunca deixei de te amar. João recostou-se, satisfeito por semear a dúvida. Escolhe bem, rapaz, porque a escolha que fizeres hoje mudará o teu destino. A chuva intensificava-se lá fora, tamborilando contra as janelas. Dentro da galeria, a batalha já não era apenas entre três adultos, mas dentro do coração de um jovem dividido entre passado, presente e futuro. O silêncio na galeria era tão denso que parecia engolir o ar. A chuva batia nas vidraças com fúria crescente, como se a cidade inteira pressentisse o desfecho iminente. Tiago olhava para as fotografias espalhadas sobre a mesa, cada uma um fragmento distorcido da sua nova realidade. Helena chorava em silêncio, os olhos vermelhos. Ricardo permanecia firme, mas a respiração acelerada denunciava o turbilhão que lhe corroía o peito. João, por sua vez, saboreava a tensão como um maestro a prolongar a última nota de uma sinfonia. Então, a voz dele cortou o ar. Vais continuar a viver nesta ilusão de família feliz ou encarar a verdade de uma vez por todas? Tiago ergueu o olhar. Qual verdade? A tua ou a deles? João sorriu. A única que importa, o mundo é cruel. Quem não aprende a jogar, perde. Ricardo avançou, a voz carregada de raiva. Não o ouças, Tiago.
Ele só quer usar-te como me usou a mim, como usou a tua mãe. Usou? João ergueu uma sobrancelha. Eu dei a ela uma nova identidade. Dei-lhe a possibilidade de viver sem que os inimigos a encontrassem. E a ti, rapaz, dei uma infância sem escândalos. Se não fosse eu, nem estarias aqui a discutir. Helena irrompeu finalmente. Não, não tentes transformar a nossa dor em favor teu. Tu destruíste tudo. Roubaste-me o direito de criar o meu filho em paz. Roubaste ao Ricardo a chance de ser pai. Aproximou-se de Tiago, com lágrimas a escorrer. Filho, eu falhei, mas nunca deixes que ele te faça acreditar que o mal é proteção. Tiago fechou os olhos, o coração a bater descompassado. Estou farto. A voz dele ecoou pela sala. Farto de mentiras. Farto de me tratarem como se eu fosse um joguete. Ricardo estendeu a mão. Então escolhe por ti, Tiago. Não por mim, não pela tua mãe, e muito menos por ele. Escolhe quem queres ser. O rapaz respirou fundo, olhando para cada um deles. Depois agarrou na guitarra que estava encostada à parede. Passou os dedos pelas cordas, fazendo soar uma nota grave que quebrou o silêncio. Eu não sou arma de ninguém, nem segredo de ninguém, fitou Ricardo. Se fores meu pai, prova-o com ações, não com palavras. Virou-se para Helena. Se realmente me amas, nunca mais me escondas nada. Finalmente, encarou João. E você nunca mais terá poder sobre mim. O sorriso de João desapareceu. Pela primeira vez, os olhos dele mostraram surpresa. Talvez até medo. Mas recompôs-se rápido. Corajoso, mas ingênuo. Pensas que basta declarar independência? O mundo vai esmagar-te. Ricardo avançou, interpondo-se entre João e o filho. Não desta vez. A tensão explodiu quando um dos homens de João entrou de repente pela porta, trazendo um envelope grosso. Colocou-o nas mãos do patrão. João abriu e tirou de lá vários documentos. Vês, Tiago? Disse, agitando as folhas. Provas de que o teu pai esteve envolvido em esquemas financeiros sujos, que quase custaram a vida da tua mãe. Ricardo arregalou os olhos. Isso é mentira! Forjaram tudo! Helena ergueu-se, tremendo. João, chega! Mas Tiago levantou a mão, interrompendo-os. Talvez seja mentira, talvez não, mas já não importa. Pegou na guitarra e colocou-a às costas. Eu vou descobrir sozinho! O rapaz encaminhou-se para a porta. Ricardo quis segui-lo, mas conteve-se ao ver a determinação no olhar dele. Helena chorava, sem forças para detê-lo. Tiago parou no limiar, olhou por cima do ombro e disse: Já não sou o vosso segredo, sou apenas eu. E saiu, desaparecendo na noite chuvosa do porto. Dentro da galeria, restavam apenas os três adultos. Ricardo e Helena encaravam João, que agora guardava calmamente os documentos falsos. Perderam, murmurou ele com um sorriso frio. Ele já não confia em nenhum de vocês. Ricardo apertou os punhos. Ainda não acabou. João virou-se para sair, o guarda-costas atrás dele. Para mim já acabou. Eu sempre ganho. E desapareceu pela porta, deixando um rastro de fumo de charuto no ar. Helena caiu numa cadeira, desfeita. Ricardo permaneceu de pé, o olhar fixo na porta por onde o filho partira. Sabia que a batalha ainda não terminara. João podia acreditar na vitória, mas o verdadeiro desfecho dependia agora de Tiago. Do que ele decidiria fazer com a verdade, a mentira e a música que o definia. Na rua, a chuva continuava a cair. Tiago caminhava sozinho pela Avenida dos Aliados, a guitarra protegida pela capa. Cada passo ecoava como uma declaração. A vida nunca mais seria a mesma. E enquanto o som da cidade se misturava
com o da tempestade, um pensamento repetia-se na sua mente. Eu não sou o passado deles, sou o meu próprio futuro.